Como acalmar o cachorro com medo de fogos de artifícios e outros barulhos que eles odeiam. Meu nome é Maria Amada, eu sou médica veterinária preventiva e integrativa de pequenos animais. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente aqui fala dos assuntos mais polêmicos e mais comentados dentro do consultório ou quando vocês comentam aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão polêmico, tão temido, tão falado, que é o barulho. Ai, os barulhos, gente, como eles incomodam. Eu odeio barulho, pelo menos quando eu estou na minha casa. Claro, quando a gente sai, a gente quer curtir, a gente dá uma brincadinha, uma dançadinha, a gente realmente gosta do barulho naquele momento. Quando eu chego na minha casa, quando eu chego na paz do meu lar, eu quero sossego. Eu quero só os passarinhos cantando de dia, os grilos cantando de noite e o barulho dos meus pets. Então, se você ouvir um passarinho cantar de dia ou um grilo cantar de noite, já sabe que eu estou na minha casa. Gente, como os barulhos incomodam também os nossos pets, né? Eles são os verdadeiros vilões daquele famoso filme de terror, o vilão verdadeiro, né? Eles causam medo, pavor, pânico, fobia. Não é difícil um cachorrinho passar mal depois de um barulho de fogos, né? Existem vários tipos de barulho que incomodam muito os nossos pets, mas dentre o campeão, né? Dentre os que as pessoas mais conversam comigo, do que as pessoas mais reclamam, estão, sem dúvida nenhuma, os fogos de artifício. Mas não é só ele que é o grande vilão. Assim como tem o grande vilão, tem os vilõezinhos. E aí dentro dos vilõezinhos nós temos trovão, barulho de chuva, barulho de moto, de escapamento de moto, de ônibus, de sirene de ambulância, de alguns eletrodomésticos dentro de casa mesmo. Então a gente está secador, aspirador de pó. Existem vários tipos de barulho que realmente incomodam os pets e que a gente precisa ajudá-los. Seu cãozinho também já sentiu medo de algum barulho? Se sentiu, faz um favor para mim. Curta e comente nesse vídeo, faz um comentário lá embaixo do vídeo. Fala para mim qual é o medo do seu pet, do que seu pet sente medo. E se não tiver listado aqui o medo do seu pet, eu juro juradinho que eu vou fazer um outro vídeo explicando por que o seu pet tem medo disso, como a gente vai fazer para ajudá-lo e alguma história de sucesso que eu tenho aí, se por um acaso eu já tive algum paciente com esse problema, tá? Medo. Qual é o significado do medo? Você sabe o que é o medo? Então, medo é qualquer situação que seja percebida como uma ameaça, seja ela física, moral ou de qualquer outra ordem. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai entender por que nossos pets sentem medo. Eles sentem medo por sentir-se ameaçado. E a gente só se sente ameaçado por uma coisa que a gente não conhece. Então, se eu conheço aquilo, aquilo para mim não é uma ameaça. Se eu espero que vai acontecer aquilo, aquilo para mim não é uma ameaça. Eu não terei medo daquilo ou daquele motivo. Então, com os pets funciona do mesmo jeito. Se é algo conhecido para ele, se é algo natural para ele, ele não vai sentir medo. Medo não existe para ele. Mas, se por um acaso ele nunca viu aquilo, qualquer coisinha pode causar esse medo. Medo do desconhecido. Então, medo do que pode ameaçar ele. Assim como os humanos, os pets sentem medo, receio, susto, se apavora frente a uma ameaça. Para o cachorro, essa sensação é muito ruim. Porque imagina, o cachorro já tem instintinho de guarda. Mesmo aqueles que são de apartamento, eles querem proteger, eles são territorialistas, eles têm o comando. E aí vem alguma coisa que eles não conhecem e aí surge esse sentimento tão ruim para eles, que é o medo. Por isso que quando isso ocorre, eles correm para se esconder, choram, tremem, fazem xixi fora do lugar, cocô fora do lugar, alguns chegam até morder, né? Essa também é uma queixa do tutor. Ah, mas meu Jack é tão bom, ele é tão manso, ele é tão dócil, mas quando ele sente medo, ele morde todo mundo, ele fica apavorado, ele se desconhece. Essa é a verdadeira palavra, eles se desconhecem, eles não são mais eles, né? Eles têm medo, pavor, pânico e não ver nada pela frente. E como mães e pais, fala pra mim, a gente fica aflito, a gente não sabe o que fazer. E pior, a gente pode estar fazendo alguma coisa errada que contribua para que esse medo fique ainda maior. Eu, pelo menos, tinha muito medo quando eu não sabia o porquê do medo. E nesse momento, né, a gente se pergunta, por que ele tem tanto medo? Por que eles têm tanto medo? De coisas às vezes tão comuns, de coisas às vezes tão rotineiras. E mais, a gente se pergunta uma coisa a mais. O que fazer para conseguir deixar o meu pet sem medo? Ou o que fazer para acalmá-lo no momento de medo? Acho que isso ainda é pior.
né? Então, dentre essas coisas cotidianas, e a gente realmente tem coisas de dentro de casa, às vezes uma vassoura que cai, ele se assusta e tem medo, às vezes uma tampa da panela que a gente tampa mais forte, ou uma tampa da panela que a gente deixa cair dentro da cozinha e ele sai correndo apavorado e a gente não sabe como reagir àquela situação, como agir naquela situação. Mas eu vou te explicar uma coisa, não é para menos, tá? Os caninos, eles têm um ouvido muito mais apurado do que o nosso, né? E um ouvido muito mais fundo do que o nosso. O nosso ouvido, ele é reto, né? Ele é assim. Já o ouvido dos caninos, ele é assim, literalmente um L. Então ele vem aqui e ainda tem esse canal até chegar no tímpano. Isso faz um funil, né? Esse aqui tem um formato de funil. Ele entra aqui, ele faz como se fosse um funil, melhorando essa qualidade do som, fazendo com que o som seja mais estéreo, ou fazendo com que esse cão ouça muito mais longe do que a gente, né? É por isso que quando a gente fala assim, poxa, por que será que ele já está latindo quando eu estou lá embaixo do prédio? É porque eles ouvem, é porque eles sentem, mas literalmente porque eles ouvem. Eles ouvem o barulho do nosso carro quando a gente está chegando. Quantas vezes as pessoas que moram em casa, quem está dentro de casa fala assim, opa, minha mãe já está chegando. Como é que você sabe? O Bob me avisou, né? Porque o Bob ouve o barulho do carro muito distante, porque o Bob sabe que você está chegando, porque ele, literalmente escuta. Por que isso acontece, né? Lá atrás, nos primórdios, os cães usavam a audição também como forma de caçar, ficar atento às suas presas, né? E aos seus predadores também, ou para fuga ou para caça. Então, lá atrás, isso era muito aguçado. Com a domesticação, isso foi se perdendo aos poucos, mas, mesmo assim, ainda assim, os cães conseguem ouvir de 10 a 40 mil Hz, enquanto nós ficamos ali numa média de 16 a 20 Hz. Então, o canino ele consegue ouvir 2 vezes mais, né? Que a gente está lá no máximo de 20, eles estão em 40 do que nós. E isso explica porque eles conseguem detectar tudo antes da gente. Então, às vezes tem cães que têm tanto medo de chuva que nós já sabemos quando vai chover. Eu tive uma cadelinha que ela tinha pavor, literalmente pavor, medo, pânico, eu nem sei explicar o que ela tinha, a chuva. E ela literalmente previa a chuva, ela sabia quando ia chover. E eu sabia, porque quando nublava, ela já me mostrava sinais de medo. Então eu dizia assim, opa, vai chover, porque ela rapidamente corria para o quarto dela e ali ela ficava onde ela se sentia segura. Diante disso tudo, é explicável porque os fogos de artifício e os demais barulhos incomodam tanto e deixam ele tão assustado e desesperado. Novas experiências também fazem isso com os cães. Eu acabei de falei lá em cima que o desconhecido causa medo. O desconhecido é ameaçador. Para enfrentar o desconhecido, a gente tem primeiro que conhecer, entender, ter bravura e coragem para passar por ele. E não é uma coisa fácil de se fazer. Experiências sem nenhum preparo deixam seus cães com medo também. Deixa o cão com muito medo. Então, uma determinada coisa, isso vale para qualquer coisa. Sons, comida, locais, objetos, aquilo que ele não conhece pode desencadear no medo. Ele pode vir a ficar com medo. Esse medo pode vir a ser um trauma e isso pode ser um problema para nós futuramente. Então, coisas simples do dia a dia, já tinha comentado isso, um simples barulho de uma vassoura caindo, uma pessoa que chega com um chapéu diferente que ele nunca viu. Então, o barulho da sirene do corpo de bombeiro, coisas que passam todo dia na nossa casa, devem ser apresentadas para o cão. Na minha casa, a doutora está falando isso, é verdade. Na minha casa passa muita ambulância e ele tem medo. Então, esses tipos de barulhinhos que a gente vê no cotidiano, sirene de ambulância, sirene de corpo de bombeiro, campainha da casa, quem nunca ouviu dizer que o cachorro morre de medo da campainha da casa? Ou aqueles mais destemidos vão para atacar a porta. E aí o atacar a porta não é porque às vezes ele está protegendo o território, é simplesmente porque ele está com medo do barulho, mas como ele é mais corajoso, ele corre atrás e vai lá e late. Outros se escondem, outros correm lá para o fundo da casa, ou no fundo do quintal, ou para dentro do quarto. Enfim, agora eu tenho certeza que você deve estar aí, meu Deus do céu, essa Mariana não para de falar. Doutora Mari, pelo amor de Deus, para de falar. Você fala. Já falou que as coisas rotineiras causam medo aos pets, já falou que o trovão causa medo aos pets, que a chuva, que tudo, que isso, que aquilo, que
Opa, música alta, grito. Quem nunca ouviu um cachorro com menos de um grito de uma criança? Muitas vezes é por isso que eles não gostam das crianças. Tem gente que fala assim, meu cachorro não gosta de criança. Criança fala alto, criança pula, criança corre, criança grita. E se seu cão não está acostumado a nada disso, ele vai ficar com medo. Então ele vai ficar com medo e ele realmente não vai gostar. Lembre que eu falei que alguns cães têm medo e se escondem. Né? Eles vão lá para o canto deles, eles vão ficar para lá. E outros têm medo e atacam. Então, muitas vezes quando o cão ataca uma criança, é simplesmente porque ele tem medo de criança. Então você precisa, lembre, apresentar as coisas que ele nunca viu. Ok, sem mais conversa, vamos ao que interessa. Mas, antes de falar tudinho para vocês aqui, eu preciso que ao final do vídeo, se esse vídeo fizer sentido para você, se esse vídeo te tocar lá no fundo, se você quiser ver mais vídeos no nosso canal, se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal para você não perder mais nenhum tema nosso. E não esqueça de comentar, compartilhar, curtir. Gente, vamos fazer um alvoroço. Vamos chamar todo mundo para esse canal. Vamos comentar, vamos pedir. Eu quero fazer vídeo pedidos por vocês. Eu quero ajudar vocês a cuidar melhor do seu pet. Eu quero ajudar vocês a resolver o problema. Claro, sempre que possível, sempre que estiver ao meu alcance, a solucionar os problemas dos filhos de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Gente, tudo começa quando o cãozinho é filhote. Então, enquanto filhotinho, normalmente nós brasileiros que somos muito românticos, a gente pega aquele bebezinho de 45 dias, que já é errado, que os filhotes têm que ficar mamando nas suas mães, eles têm que ficar no ninho, que seja mamando, que seja comendo, mas eles têm que ficar ali no ninho até os 60 dias. Ah, doutora, pelo amor de Deus, eu não aguento esperar nem até os 30. Com 30 eu já peguei meu filhote. Pois é, com 30 dias fica muito mais difícil você ensinar coisas do cotidiano para ele. Por exemplo, lá no ninho as mãezinhas dão educação, as mãezinhas brigam da forma delas, as mãezinhas recriminam da forma delas. A mãezinha já ensina a fazer cocô e xixi no lugar certo, a mãezinha ensina um monte de coisa, a mãezinha fica brava quando ele rusga para o irmãozinho. Então aquilo tudo é forma de educar. Como vai educar um cachorrinho de 30 dias? Então eles precisam realmente fazer essa socialização, a gente vai falar muito essa palavra durante o vídeo, socialização, com os irmãozinhos, né? Que são os primeiros contatos, é o primeiro contato que ele tem da vida, com os irmãos. E ele tem contato com gente da mesma espécie que ele. Então ele vai aprender com a sua mãe como fazer xixi no local certo. Ele vai aprender com a sua mãe que ele não pode brigar com os amiguinhos, nesse caso os irmãozinhos. Ela vai lá brigar, ela vai lá rosnar, ela vai lá bater, ele vai aprender com a mãe como ficar no lugar certo. Então a mãe pega aqui pelo couro com a boquinha e leva ele para o local certinho. Então, mas tudo bem, eu não consegui pegar o cachorrinho com 60 dias. A gente precisa zabar, né, deles quando bebezinhos. A gente precisa cuidar, porque nós somos responsáveis pela saúde e bem-estar dos nossos cães a partir do momento que a gente pega pra gente. Ele é nossa responsabilidade. E como responsáveis, a gente tem que educar, a gente tem que ensinar, a gente tem que proteger. Mas quando eu falo em proteger, gente, não é colocar aquele cachorrinho numa bolha. Né? Tem gente que vai no médico veterinário e o médico veterinário fala assim, olha, até terminar as doses de vacina, você não pode sair com ele. E a pessoa fica com ele ali, naquele apartamento. Às vezes por 4 ou 5 meses, sem o pet ter nem colocado o pé na rua. Gente, não é para tanto, tá? A gente pode sim levar nossos pets para socializar com outras pessoas. Exemplo, eu tenho um cachorrinho de 2 meses, 3 meses, tá? E ele tomou 2 doses de vacina. Eu vou lá para casa da minha irmã. A minha irmã tem a Mila, né? A Mila é uma cadelinha super meiga, super dócil, muito bem cuidada, que tenho certeza que tomou todas as doses de vacina, porque minha irmã é zelosa, é cuidadosa. Na casa da minha irmã, ela passa desinfetante veterinário. Eu posso sim levar ele lá. Eu devo levar ele lá. Eu devo levar o Bob lá para socializar com a Mila, para brincar com a Mila, para levar empurrão da Mila, para levar rosnada da Mila, para aprender a como se defender, para aprender que existe outro mundo, que o mundo não é só o meu apartamento. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa expor, claro que com segurança, os nossos filhotes é isso. Porque a fase da infância é a fase da educação.
é a fase da socialização, é a fase que ele vai aprender várias coisas. E como é que ele vai aprender várias coisas dentro do apartamento? E por que eu vou sair com ele só depois de 6 meses? Que já passou, teoricamente, a fase da socialização, a fase dessa interação, a fase da descoberta. Então fica muito difícil a gente pensar assim, a gente pensar em, eu só posso levar quando ele toma as doses de vacina. E aí depois já não tem mais jeito. Depois ele já não quer mais brincar com a Mila. Depois ele já não aceita que a Mila se imponha ou que a Mila ensine algumas coisinhas. É a mesma coisa que acontece com os nossos filhos. A gente leva nossos filhos para o jardim de infância para eles aprenderem a ler? Não. A gente leva os nossos filhos para o jardim de infância. Porque eu trabalho. Porque eu não tenho onde deixar os filhos. Não. A gente leva os nossos filhos para o jardim de infância para eles aprenderem a conviver com outros, para eles socializarem com gente da mesma espécie que eles, para eles socializarem com crianças da idade deles, para eles brincarem, para eles começarem a pegar no lápis, para eles aprenderem a pintar, a recortar. E isso é nada mais, nada menos do que ensinar. Então, se a gente não tem tempo de fazer isso, a gente contrata alguém que tenha. Tá? É muito importante que os jovens, que os pequenos socializem com outros pets, ou com gatos, ou com periquito, papagaio, com outros barulhos. Então, passou a fase da vacina, eu devo socializar ainda mais. Por isso que eu vou e volto, em todos os vídeos eu falo muito da importância dos passeios. Gente, os passeios são um grande aliado para essa socialização. Nos passeios ele vai sentir a grama, sentir o chão, sentir calor na patinha, sentir frio, o molhado, ele vai ter interação com outros pets, ele vai criar anticorpos naquela sujeira que tem ali no chão, areia, lama, enfim, seja o que for. Ele vai cheirar, ele vai ter acesso a outros cheiros, grama, mato, ele vai ter... Um dia ele vai tomar um chuvisco, porque um dia você vai estar longe e daqui que você volte, ele já tomou esse chuvisco, então ele vai sentir e vai ouvir o barulho da chuva, quem sabe de um trovão, moto, carro, ônibus. Então no passeio é que tudo acontece, no passeio é que a mágica da socialização acontece. E como a mágica da socialização vai acontecer se você não passeia com ele? Doutor, eu tenho tempo não. Olha, você vai para trabalhar 6 horas da manhã, ok, você não tem tempo, mas lembre-se que ele é responsabilidade sua. E como responsabilidade sua, você precisa educar e ensinar. Se você não pode, você faz o quê? Contrata alguém que possa. Então contrate um dog walker ou leve seu animalzinho para a creche, para que eles consigam auxiliar o seu pet nessa tarefa de desbravar o mundo, nessa tarefa de conhecer as coisas distintas. E a gente vai tentar habituar esse pet às diversas coisas, as coisas mais distintas, aos barulhos mais diversos, aos cheiros mais diversos, aos toques mais diversos. E alguns barulhos são bem previstos, a gente já sabe quando a gente pega um pet para criar, ou quando a gente compra um pet, ou quando a gente adota um pet, seja lá de qual maneira for, quando a gente pega um pet para chamar de nosso, a gente já sabe que nas festas de fim de ano, que nos jogos de futebol, que na minha região, no caso, as festas juninas, e aí eu acho que as festas regionais de cada cidade acontece, A gente já sabe que nesses períodos específicos a gente tem os barulhos dos fogos de artifício. Não é, doutora, eu não sabia que ia ter fogos. Claro que você sabia. Claro que você sabe que nesses momentos existem os fogos de artifício e que em algum momento vai ser uma barreira para ele. Em algum momento ele vai se deparar com isso. E o que a gente faz? Faz com que isso não seja novidade para ele. Então, a gente deve acostumar os nossos pets com esse barulho. Daqui a pouco eu te falo como, tá? Agora, se seu pet já tem medo, se seu pet já tem trauma, se seu pet já tem pânico, aí o nosso trabalho é diferente. Complica mais um pouco, dá mais um pouquinho de trabalho, mas nada impossível. Com eles, devemos fazer um trabalho de condicionamento ao barulho, seria o mesmo que a gente ia fazer com os filhotes, com algumas coisitas mais. Eu uso muito floral, vocês já sabem que eu sou apaixonada por floral, que pra mim são as 4 gotinhas mágicas que muda a vida, tanto a nossa vida como a vida deles. Eu tenho experiência nisso, eu sou prova viva disso. Então eu uso a terapia de floral, como complementar do condicionamento ao som.
né? Então o trabalho de condicionamento ao som consiste literalmente em você expor o pet ao barulho que ele tem medo. Ah não, doutora, pobrezinho, você não sabe como é que ele fica não. Você está falando isso, doutora, porque você não sabe como ele fica. E eu jamais vou botar o barulho dos fogos lá e vou deixar ele exposto a isso. Gente, calma, não é bem assim, tá? A gente não vai deixar o bichinho lá exposto, aquele barulho estrondante nos ouvidos deles, mesmo sabendo que eles têm medo, pavor, pânico. A gente não vai fazer isso porque nós não somos sádicas, né? Nós não somos vilões. A gente não é o vilão. O vilão é aquele lá da cena de filme de terror que é os fogos. A gente não, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conduzir isso aí? Devemos fazer com o máximo de cuidado para que isso não cause um trauma maior. Então, primeiro de tudo, faça uma gravação do barulho que ele tem medo. Seja de eletrodoméstico, do secador, seja dos fogos de artifício, seja da sirene da ambulância. Esses aplicativos de música tem muito, tá? O YouTube também tem muito esses barulhos de fogos, é o que mais tem se você colocar lá. E aí você vai gravar no seu celular. Você vai usá-lo no momento de descontração. Ah, meu cachorro adora ir pra praia. Ok, vai na praia com o seu cachorro, brinca. De repente você coloca lá, no volume mínimo, aquele barulho que ele não gosta. No mínimo. Aí você começa a brincar, correr. Se você viu que aquele volume mínimo não fez efeito para ele não mudou em nada, você aumenta mais um pouquinho. E continua brincando, dá um petisco e brinca. Você vai usar aquilo que ele mais gosta. Ah, meu cachorro adora bolinha, usa a bolinha. Ah, meu cachorro adora aquele petisco, ok, aquele petisco. Meu cachorro gosta de frisbee, doutora. Não importa do que ele gosta. Você vai fazer a coisa que ele mais gosta de fazer com você. A interação, seja ela que for, ou não seja nenhuma. Deitar na cama e assistir filme que ele adora, com você comer pipoca. Mas você vai fazer aquilo que ele gosta. Eu tenho certeza que você sabe o que é que ele mais gosta. E aí você vai aumentando o som gradativamente. Quando você vê que aquele determinado volume, ele mostrou sinais de medo, você vai abaixar um pouquinho, voltar para o volume anterior e continuar a brincadeira. Se isso já foi desperto, né? Se ele já despertou esse sentimento e ele ainda continua, para o som e continua a brincadeira. No outro dia você volta de onde você parou. Você já não vai começar lá no volume 1, você já vai começar no volume 5, caso você tenha parado no 5. E vai, brincando, se divertindo, vai aumentando o som aos pouquinhos, vai fazendo isso dia a dia, gradativamente, até que vai chegar o dia que isso não será mais um problema, que isso vai passar até chegar ao volume máximo do seu celular. Volto a repetir, isso é muito importante, tá, gente? Você não vai fazer isso num dia só. Eu falo assim, Deus não criou o mundo num dia só, não sou eu que vou ensinar o seu cachorrinho a ouvir barulho de fogos ou de outros barulhos que eles não gostam em um dia só. Isso tem que ser feito com calma, com paciência. No momento que você notar que ele ficou mais diferente, você diminui o volume ou para a brincadeira e aos poucos você volta e aos poucos você vai começar a notar que isso não é mais um problema para vocês, que vocês juntos enfrentaram esse problema. Ah, doutora, a partir do momento que ele não sentir mais medo, pronto, eu posso esperar o Réveillon e soltar aquele monte de fogos e ele vai estar bem. Não, não é isso, tá, gente? Lembre-se que as coisas têm que ser rotineiras. Você não pode deixar o cão esquecer daquele barulho. Então, rode e vira, em algum momento da vida ali você vai e coloca o barulho. Aí uma vez por semana, uma vez a cada 2 meses, você vai ter que fazer com que aquele barulho seja rotina, vire rotina na vida dele. E para ser rotina na vida dele, você vai ter que fazer mais de uma vez. Gente, isso acontece com a gente também. Nós, quando crianças, nós também somos condicionadas a aprender ou a fazer alguma situação. É a mesma coisa quando a gente ensina nossos filhos a andar de bicicleta. Ou, se você não tem filhos ainda, é a mesma coisa lá atrás quando os nossos pais ou algum amigo, algum parente ensinou a gente a andar de bicicleta. Quando a gente compra ou quando a gente ganha uma bicicleta, né? Nesse caso a gente ganha uma bicicleta ou a gente compra para os nossos filhos, a gente compra com as 2 rodeirinhas. Aquelas rodeirinhas que está lá, faz a bicicleta virar um triciclo. Então eu não caio para um lado, eu não caio para o outro. Mas eu ainda tenho aquele receio e aquele medo, porque aquilo é novo para mim. Então, quando eu aprendo a pedalar, quando eu ganho confiança, quando eu fico craque naquele assunto, o meu pai ou eu vou lá e arranco uma rodinha. Aí lá vai eu, fico ali, ó, desequilibrando, como diz na minha cidade, capengando. Capengam para um lado da rodinha, capengam para o outro. Tenho a tendência a ficar mais andando para esse lado, até que eu ganho firmeza e segurança.
Quando eu ganho firmeza e segurança, meu pai vai lá e arranca outra rodinha. Pronto, meu mundo caiu. Eu não sei mais o que é que eu faço, aquilo é novo pra mim. Eu coloco o pé de um lado, eu coloco o pé de outro, eu vou. Aí alguém, ou meu pai, vai lá, segura a sela da bicicleta ali e vai comigo me guiando até que eu ganhe firmeza, segurança e coragem. Né? Quando eu ganho firmeza, segurança e coragem, meu pai vai soltando aos poucos aquela sela. Uma hora eu vou cair. Né? Quem nunca caiu andando de bicicleta? Na hora que eu caio, meu pai vai lá, fala, isso é normal, isso é comum, olha como eu caí, tem uma cicatriz aqui, inclusive eu tenho uma cicatriz aqui de uma queda de bicicleta. E isso me estimula a fazer isso de novo. Isso me estimula a tentar novamente. Até que chega um dia que eu estou andando quilômetros com a minha bicicleta. Então, desse mesmo jeito, dessa mesma forma, acontece com os cães. Então a gente precisa viver com ele aquele momento. A gente precisa mostrar para ele que aquele barulho é normal, que aquele barulho não me causa medo, que ele pode se sentir seguro em também não sentir medo. E isso é muito importante. A gente precisa fazer as etapas com os cães, da mesma forma que a gente faz com os filhos. Quando a gente leva nosso filho o primeiro dia na creche, primeiro dia na escola, ele chora, ele quer ir embora, e a gente também chora lá no fundo, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe se vai embora, se vira as costas, se olhar para trás, se fica olhando para trás. Tem umas mães que ficam ali no cantinho olhando se ele vai se adaptar. Chega um momento que eles já estão trocando de roupa sozinhos, que eles já dão tchau, ou que eles não olham nem para trás, não é isso? A mesma coisa acontece com ele, então vai chegar esse momento que para eles não vai ser nada demais, vai ser apenas o barulho de uma ração, o barulho de uma porta abrindo, o barulho de um carro entrando na garagem. Agora eu vou te dar 4 dicas super importantes e super valiosas para como você manter um ambiente seguro e confortável para que acalme o seu pet no momento de medo. Então, dica número 1, paciência e gentileza. Gente, tenham paciência e seja gentil com os cães na hora do medo. Né? Não gritem, não briguem, não sacolejem. Já vi gente falando barbaridades, tá? Não bata o cinto no chão, não demonstre preocupação, nem incômodo, não demonstre nada. Seja serena e calma naquele momento. Faça daquele momento um momento normal. Haja o mais naturalmente possível. Dê conforto e segurança a ele, mas não coloque no braço. Certo? Viva com ele aquele momento, esteja presente naquele momento de dor, de angústia para ele, dando um apoio moral. Olha, eu tô aqui, tô linda e plena. É tipo isso, tá? Porque quando você coloca no braço e fica assim, ai meu bebezinho, calma, 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 você vai estar reforçando um comportamento que você quer tirar. Você está dizendo assim para ele, ô meu filho, continue fazendo isso aí, faça que mamãe te dá carinho. Então toda vez que ele vê aquilo ali, ele vai dizer assim, chamei a atenção, eu consegui. Amanhã eu vou fazer de novo, porque ela vai me colocar no braço de novo. Então, gente, sem mimimi. Nesse momento, você vai estar presente, você vai dar conforto, serenidade, mas você não vai dar conchego. Você não vai colocar no seu braço, tá? Você vai mostrar pra ele que aquilo que ele tá fazendo ali é um drama e que aquilo não precisa ser feito, que a gente pode passar aquela etapa sem precisar de todo aquele drama, tá? Dica número 2. Ofereça um lugar seguro. Todo cão precisa ter o seu canto. Ele precisa ter o quarto dele. Se nós, humanos, temos o nosso quarto, temos o nosso canto, eles também precisam. Então, doutora, eu preciso construir um quarto para eles? Não, você não precisa construir um quarto para eles, tá, gente? É um cantinho ali, o canto que ele sinta que é dele. Então ali vai ter a caminha, vai ter os brinquedos, pode ter uma peça de roupa sua, para que ele sinta seu cheiro no momento da aflição, para que ele se sinta mais confortável e seguro. Pode ter o brinquedo que ele mais gosta, pode ter o que você quiser ali dentro. A mantinha que ele mais gosta, a caminha, mas vai ser o canto dele. Para que quando ele fique triste, chateado, com medo, enraivado, ele possa ir para aquele canto. Porque eu, quando eu chego contrariada, triste, vou para o meu quarto, eu não quero ver ninguém. E eles também são assim, eles precisam ter a privacidade deles. Eles precisam ter um momento, eles vão lá para o canto deles e não precisam se comunicar com ninguém. Agora você precisa ter atenção em uma coisa. O caminho para esse quarto, ele tem que estar livre. Tá? Ele tem que estar livre de objetos. Por quê? No momento de aflição, no momento de medo, eles correm para lá e se tiver alguma coisa fora do lugar, eles não vão ver. Né? Eles não vão ver. E podem
se machucar ou machucar alguém. Então que seja num local em que ele tenha livre acesso sem que tenha obstáculos, sem que tenha pessoas que possam ficar ali na frente. Né? Muita gente faz no corredor do apartamento, porque pouca gente circula ali, porque não tem móveis ali. Tem gente que faz na área de serviço, porque no momento de uma festa, de uma coisa, ou no momento que vai ter alguma coisa que cause medo para ele, um jogo de futebol ou alguma outra coisa, ele sabe que ele pode correr para ali e ali não tem obstáculos. Dica número 3, distração. Distrair o seu cachorro nesse momento é muito importante. Então, coloca uma música para relaxar, uma música para acalmar cão. Gente, no YouTube tem umas playlists fantásticas, eu juro para vocês, funciona. Funciona muito, eu já tenho pacientes dormindo à noite, pacientes com distúrbio cognitivo, aqueles pacientes mais velhinhos que trocavam a noite por dia, a tutora coloca no quartinho dele a caixinha de som com essas músicas e eles estão dormindo. A musicoterapia funciona. A gente tem a crença de que, vou tomar um remédio, vou dar um tarja preta, vou dar um ansiolítico para esse bicho para ele dormir. Quantas vezes só a música resolve? É por isso que eu amo tanto a medicina integrativa. Então a musicoterapia, os florais, a aromaterapia, a cromoterapia vão ajudar bastante em fornecer um ambiente calmo e tranquilo para o seu pet. Né? Quando a gente vive em um ambiente calmo e tranquilo, não tem como a gente ser uma pessoa nervosa. Seremos calmos e tranquilos. Então, às vezes só ligar a televisão já distrai ele daquele barulho. Então, brincar, chamar atenção para você, dar um petisco, brincar de bolinha, são distrações que funcionam, que vai tirar ele daquele foco. Você vai tirar o foco do medo para você, a pessoa que ele mais ama na vida. Como você não vai conseguir fazer isso? Você vai conseguir fazer. Então, no momento que você prevê que os fogos vão acontecer, você já está ali brincando com ele, você está ali tacando de bolinha, fazendo o que vocês amam fazer. E no momento que tiver os fogos, ele não vai nem perceber que aqueles fogos existiram. Então, esse momento é para fazer com que o pet tire o foco do medo e vá o foco para você. Atenção, gente, se vocês não conseguirem, tá? Se o barulho for muito estrondante, se ele ainda sentir medo, pare. Tá? Pare para ele não relacionar uma coisa que ele gosta muito de fazer a uma coisa que ele tem medo. Porque senão aí a gente vai ter um cachorro com medo e um cachorro que não gosta de brincar. Porque associou as brincadeiras ao medo. Dica número 4, recompensa. A recompensa pode ser petisco, pode ser carinho, pode ser o que ele gostar. Então, passou o momento de aflição, passou o momento dos fogos, passou o momento que ele tem medo, ele conseguiu fazer a coisa da maneira correta, recompense. Seja com aplausos, muito bem, vibre, faça ele perceber o quanto que você ficou feliz por aquilo ter dado certo. E os cachorros, eles não entendem dor, eu já falei isso em outros vídeos, não batam no seu cachorro porque eles não entendem dor, mas ele entende expressão. Então, quando a gente dá aquele sorriso, quando ele vê os brilhos nos olhos da gente, quando a gente fala assim, nós conseguimos, e aplaude muito bem, lindo demais, carinho, beijinho, um afago, nesse momento pode tudo, nesse momento vale tudo. Doutor, ele gosta mesmo de comer, então dá um petisco gostoso, dá o petisco para ele naquele momento, retribua a ele aquele ato que ele fez correto. Faça ele perceber o quão foi importante para você ele ter conseguido passar por aquilo. Então, eu vou contar para vocês a história do Jack. Gente, a história do Jack é muito emocionante para mim, porque nós conseguimos tirar o Jack de uma situação de pavor, de terror, de pânico. Mas vamos lá. Jack é um poodle toy. Sabe aqueles floquinhos de neve, aqueles poodles que não crescem, aquela coisinha mais lindinha, branquinho como a neve. Doce, amável, 3 anos, gentil, um fofo, literalmente um fofo. Aqueles que chegam na clínica e é conquistado por todo mundo. A tutora de Jack sempre teve um cuidado muito grande com ele. Então, Jack era aquele pet que ia todo sábado para o pet shop, tomar banho, cortar a unha, limpar a orelha, enfim. Jack era super bem cuidado. Jack ia com o taxi dog todo sábado para o pet shop. As meninas do pet shop adoravam ele não dava trabalho nenhum. Ele já estava habituado àquela rotina. Um belo dia, no meio da semana, sua tutora estava cozinhando e Jack literalmente teve um ataque de pânico. Jack corria, gritava, se mordia, se mutilava, se coçava, literalmente urrando de dor. Foi essas as palavras que ela falou para mim. Ela prontamente, rapidamente pegou o Jack e levou para o hospital.
No hospital o médico fez exame de sangue, alguns exames de sangue, ele fez o exame físico, ele não viu nenhum ponto de dor, mesmo assim pediu um raio-x para ver se tinha alguma coisa que justificasse aquela dor do Jack. Nada. Mas mesmo assim ele passou um analgésico e ele mandou o Jack para casa. Passou 15 dias, de novo, ela estava lá na cozinha cozinhando quando o Jack teve o mesmo ataque. Ela ficou desesperada porque já tinha passado 15 dias, as dores já haviam passado, Jack estava bem, teve de novo. Ela levou para o mesmo veterinário. Mais uma bateria de exames, dessa vez até tomografia fizeram no Jack. Não achou nada. Não achou nada. O veterinário dessa vez passou analgésico e anti-inflamatório, pensando em ser alguma coisa crônica. Nada. Passou até um suplemento para artrite, achando de ser um problema ósseo juvenil, né? Já que o Jack era um animalzinho novinho de 3 anos. Foi embora. Nada. Passaram-se um mês, acho que um mês e pouquinho. Mais uma vez, ela estava lá cozinhando, era sempre no mesmo horário, e ele, de novo, dessa vez ele conseguiu pegar o rabo e se mutilar, a ponto de precisar tirar um pedacinho da cauda dele, porque realmente ficou dilacerada. Jack passou por uma cirurgia, dessa vez entraram com calmante, com antidepressivo humano para ele, levaram ele para casa. Dessa vez durou 3 meses. 3 meses depois, de novo, desesperado, não sou a mãe do Jack, mas o veterinário, coitado, que nesse momento ele já não sabia mais o que fazer, eles me procuraram, me acharam e me procuraram. E foi uma consultoria, porque na verdade esse colega é de outro estado, e ele perguntava para mim: doutora, você consegue me ajudar? Eu falei: eu consigo te ajudar, eu vou tentar, mas eu acho que consigo. Doutora, você conseguiu? Gente, bastaram uma consulta de 2 horas e mais uma conversinha por telefone com o responsável do pet que ele tomava banho para descobrir que Jack estava com medo. Com medo do pet, doutora? Não. O Jack estava com medo do liquidificador, do barulho do liquidificador. Mas doutora, agora você endoidou. Como assim? Estou sem entender. O Jack fez uma consulta com a senhora ligou para o pet e descobriu que o Jack está com medo do liquidificador. Exatamente. O Jack, que sempre foi habituado a ir para aquele pet shop de carro, na caixinha de transporte, no ar-condicionado, naquele dia o carro tinha quebrado. E o dono do estabelecimento, para não deixar os seus clientes na mão, ele adaptou um taxi dog, que na verdade era uma moto dog. Ele colocou uma caixinha de transporte atrás do banco da moto, amarrou e fez a entrega de todos os pets. Né? Naquele dia o motorista não andou de carro, ele andou de moto. E para o Jack, aquilo era novo. Então o Jack foi dentro de uma caixa de transporte, no banco de trás da moto, ouvindo barulho de carro, barulho de buzina, barulho de sirene de ambulância, barulho de ônibus, enfim, diversas coisas que ele não tinha ouvido. E mais um agravante, o barulho da moto. Então, Jack foi para casa aflito, com muito medo, e em um determinado momento que a sua mãe ligava o liquidificador na cozinha, seja para fazer um suco ou qualquer outra coisa, o Jack associava o barulho do liquidificador àquele momento de pânico pelo qual ele tinha passado. Ele surtava, né? Ele não sabia o que fazer, ele não queria passar por aquilo, ele estava dentro da casa dele, no aconchego do lar dele, passando por aquilo. E aí, doutora, você conseguiu? Nós conseguimos. A tutora dele era um amor, o dono do pet shop também nos ajudou nessa tarefa, ele foi muito gentil e amável, ele entendeu o problema do Jack, né? Ele entendeu que era melhor ter deixado os clientes na mão do que ter feito o que ele fez. Ele não fez por mal, tá, gente? Ele não foi ruim, ele não foi um ogro por ter feito isso, não foi ele o vilão foi o barulho da moto. Ele procurou os outros clientes para ver se todos que passaram por aquilo, criaram algum trauma, e graças a Deus não, tinha sido só o Jack, porque ele se prontificou em pagar a consulta, em pagar o tratamento de todos os pets, mas não aconteceu, só foi com o Jack. Para você ver como as coisas são bem individuais. Talvez nenhum daqueles pets tenham passado por essa experiência, assim como o Jack, mas só ele que criou esse trauma. Então, nós entramos com o condicionamento de barulho, como eu já expliquei para vocês, e entramos com o floral também, com a terapia de floral.
para aquele pânico, para aquele medo, né? O floral, ele é vibracional, ele faz com que o cão ganhe confiança, ele faz com que o cão saia daquele estado apático do medo, que ele ganhe coragem, que ele fique sereno, que ele consiga ter bravura para enfrentar as coisas do mundo, né? Então, o floral estava agindo psicologicamente para acabar com aquele trauma, para deixar ele uma criaturinha mais calma e serena, e o condicionamento de barulho para fazer ele acostumar com aquele barulho. E, gente, foram 4 meses, tá? Então, quando eu digo para vocês que em um dia você não vai conseguir, porque você não vai conseguir, tá? Então, foram 4 meses de modulação de som e mudança de floral, adaptando doses e mudando o floral conforme ia acontecendo a melhora do Bob ou a regressão do quadro. Ué, doutora, regressão do quadro, assim, às vezes ele ia e voltava. Ele queria melhorar, mas regredia e tinha outra crise. Tivemos algumas crises durante o processo, né? E aí contamos também com a ajuda do veterinário local, né? O colega que me procurou. Através dele eu fui ensinando algumas coisas que a gente poderia fazer e foram feitas. O Jack hoje é um cãozinho feliz. E pasmem, o Jack voltou a andar de moto. Né? Depois de tudo pronto, depois de tudo feito, a gente falou assim, vamos fazer o teste. Coloca o Jack na moto e ande. Então, o dono do pet shop me achou louca, mas ele topou fazer. E depois disso, ele me procurou para a gente fazer uma consultoria. Então, hoje, o banho e tosa dele, a gente trabalha com cromo e aromaterapia lá dentro e musicoterapia. Né? O barulho do secador também é muito estressante. E às vezes a gente precisa mudar o foco dos nossos pets, né? Alguns cães têm medo, pavor, pânico de pet shop. Não é porque a menininha lá que deu banho agrediu ele, é porque o barulho causou pânico e medo para ele. Então a gente precisa acostumar, mais uma vez, acostumar a audição dos nossos pets a barulhos cotidianos. Secador é um deles, vocês entendem? Então tem gente que fala assim, meu cachorro já fica se tremendo quando ele entra na porta do pet. Gente, isso não é normal, tá? Isso ele está pedindo socorro. Ele está dizendo, meu Deus, socorro, minha mãe. Me ajuda, não me deixa aqui. Então, para esses cãezinhos, a gente realmente precisa fazer as duas coisas. A gente tem secador em casa, a gente pode ajudar. Né? A gente tem moto no cotidiano. Se a gente não tiver, a gente tem barulho na internet, tá, gente? Não existe desculpa. Doutora, não tem moto. Tem barulho na internet. Então, descubra primeiro aquilo que mais incomoda seu pet e faça a terapia. Se a gente conseguiu fazer com o Jack, você vai conseguir fazer com o seu também, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você, contribuir na melhora da vida sua com o seu pet de alguma forma, com a sua família também. Eu te espero no próximo vídeo, tá bom?